Rickon Stark é o filho mais novo de Catelyn e Ned. Ele nasceu em 295, tendo 3 anos quando a história começa. Assim como a maioria das crianças Stark, Rickon tem olhos azuis e cabelos ruivos. Quando ele ganha seu lobo, inicialmente ele fica com medo do filhote, mas depois o acolhe e o chama de cão felpudo. Só que tem um problema, assim como seu dono, cão felpudo é extremamente temperamental e agressivo. Por isso, ao longo da história, ele acaba atacando várias pessoas. Mas voltando para o Rickon, ele é frequentemente chamado e considerado um bebê pelos seus irmãos e pelos seus pais. E por isso, iria ficar em Winterfell com a sua mãe, enquanto Ned levava Sansa, Arya e Bran para Porto Real. Só que Bran acabou entrando em coma depois que caiu da torre. O que acabou bagunçando tudo porque a Catelyn não conseguia mais dar atenção para o Rickon, já que ficava o tempo todo olhando o Bran e fazendo de tudo para ele acordar. Então o Rickon se virou para a única pessoa que tinha ali para ele, que era o Robb. Então ele ficava seguindo o Robb chorando para todo canto. E ele se apegou tanto ao Robb como segundo pai que ficava chateado toda vez que ele tinha que resolver alguma coisa fora de Winterfell e não levava ele. Ele é um bebê, gente, e não entende o que está acontecendo. E eu acho que é aí que mora o problema, porque ele acabou se apegando muito ao cão felpudo e gostava muito de ficar brincando com os lobos, o que provavelmente fez a conexão dele com o cão felpudo melhorar muito. Mas como ele é um bebê, ele não sabe controlar, nem a si mesmo, nem o seu lobo. Por exemplo, quando ele descobre que o Robb está marchando para o sul para tentar resgatar seu pai e suas irmãs, ele fica tão chateado que se esconde nas criptas, e quando ele é achado, ele ataca os homens do Robb. E nisso, Cão Felpudo acaba atacando o cozinheiro e o ferreiro de Winterfell. Por isso, Cão Felpudo é acorrentado no canil, o que deixa Rickon muito arrasado e chorando. Ele até se recusa a se despedir de Robb. A próxima vez que nós vemos Rickon é nas criptas, quando Bran tem um sonho de que Ned ia estar lá nas criptas. Só que quando eles chegam lá com o Mestre Luwin e Osha, o Mestre Luwin é atacado por Cão Felpudo, que foi solto pelo Rickon, porque ele também tinha sonhado que o Ned estava lá. E aí chega um corvo e diz que o Ned foi deletado e o Rickon começa a chorar. A próxima vez que nós vemos Rickon é quando o Grande Walder e Pequeno Walder chegam em Winterfell. Inicialmente, Rickon não gosta muito deles, mas depois que Cão Felpudo acaba mordendo um deles, eles acabam se tornando amigos. Rickon até mostra as criptas para eles e eles sentam juntos na festa da colheita. Enfim, Rickon fica agressivo, ele se recusa a cortar o cabelo, ele fica mordendo a garota que tenta cortar o cabelo dele. E é uma complicação. Quando Theon pega o Winterfell, ele e seu irmão são mantidos como reféns, mas depois de um tempo eles se escondem nas criptas e sobrevivem ao saque de Winterfell. Eles encontram o Mestre Luwin, que está mortalmente ferido, e ele fala que Bran e Rickon precisam ser levados para esconderijos separados, e Osha se encarrega de levar Rickon. Mas onde está Rickon Stark? Bem, nós não temos pontos de vista do Rickon e nem de pessoas que estão ao redor dele. Bran até se pergunta se Osha o levou para a última lareira ou para Porto Branco, e quando está dentro de Verão, ele sente seu irmão Cão Felpudo cada vez mais longe, e para o resto de Westeros, eles estão mortos. Só que os lords Wyman Manderly e Robert Glover descobriram com o antigo escudeiro de Theon que os meninos ainda estão vivos. Inclusive, ele diz que seguiu um garoto, uma mulher e um lobo gigante que estavam indo para Escagos. E quando Jon está dentro de seu lobo, o fantasma sente seu irmão negro, que é o Cão Felpudo, lutando com uma cabra com um chifre grande, que, para quem não sabe, é um unicórnio, e eles teoricamente só vivem em Ibe e Escagos, o que provavelmente confirma que o Rickon tá lá. Mas e agora? Então, como os Bolton têm a falsa área, que as pessoas não sabem que é falsa, os nortenhos querem alguém que tenha mais legitimidade para que eles possam ir contra a casa Bolton. E, geralmente, o filho homem tem preferência acima da filha mulher. Por isso, eles querem que Davos use suas habilidades de contrabandista para resgatar o Rickon de Escagos. E só depois que o Rickon estiver com eles, a casa Manderly vai aceitar Stannis como rei. Qual é o problema nisso? Rickon já era selvagem, e, estando em Escagos, provavelmente ele vai ficar muito pior. Porque mesmo que, em teoria, Escagos faça parte do norte e esteja sujeito à casa Stark, eles mesmos se governam e têm pouquíssimo contato com Westeros. Eles têm uma reputação horrível e até os homens do norte consideram eles selvagens.
Os rumores de quem passa por lá é que eles ainda praticam a tradição da primeira noite, sacrifícios humanos aos represeiros e canibalismo. Como é que esse menino vai estar quando voltar e se voltar? Ele vai se recuperar? Ele vai ser aceito pelos nortenhos? Ele vai aceitar sua casa sem a Osha, que é uma selvagem, ao lado dele? Ou por causa do nome que o Rickon botou no lobo dele, não vai fazer diferença essa jornada e ele vai voltar igual a como foi? Ainda tem aquela cantiga barra profecia do cara malhada que cita os Manderly. O que isso significa? Será que os Manderly estão enganando o Davos? Será que eles não vão se ajoelhar a Stannis? Ou será que o povo de Skagos ou do Vale vão ajudar os nortenhos? Eu sinceramente não sei a resposta, mas com certeza tem alguma coisa aí. É uma pena que a série simplesmente descartou esse e outros enredos envolvendo outras personagens para dar foco simplesmente no principal. Quer dizer, no que eles achavam que era o principal. Para quem não sabe sobre a canção ou a profecia de Cara Malhada, eu vou falar aquela que se refere a esse núcleo do Rickon, provavelmente. Embaixo do mar, o Tritão se banqueteia com uma sopa de estrelas do mar, e todos os serventes são caranguejos. Eu sei, oh, oh, oh. Vamos separar as personagens citadas. Quem seria o Tritão? A cantiga fala: embaixo do mar o Tritão se banqueteia. Provavelmente são os Manderly, mais especificamente o Aemar Manderly, já que o símbolo de sua casa é um tritão branco com cabelo, barba e cauda verde, num fundo azul esverdeado que representa o mar. Já a sopa de estrelas do mar é um pouco mais complicado. Alguns acreditam que eles estão se referindo à casa Hutterman, que é uma casa do Vale de Arryn, cujo brasão ostenta 5 estrelas negras. Só que nenhum Hutterman apareceu até agora, embora a Sansa esteja no vale. Será que ela ou os Manderly vão descobrir algo sobre essa casa e vão atacá-los? Várias pessoas, inclusive eu, acham muito difícil isso acontecer agora. Então existem outras teorias para essa sopa de estrela do mar, como o próprio Davos, que tem 5 dedos das mãos cortados. Então muitos acreditam que os Manderly estão enganando o Davos, fazendo com que ele contrabandeie o Rickon para eles, mas que no final eles não vão se ajoelhar ao Stannis, e sim colocar o Rickon como rei do norte. O que meio que faz sentido porque o Aemon chama tanto o Robb como o Rickon de meu senhor sucerando, sendo que o Robb se tornou o rei do norte. E o Rickon, como seu herdeiro, também seria um tipo de rei do norte. E também existe a possibilidade, mesmo que seja pequena, de ser o Porto de Estrelas do Mar, que fica na Campina, e que os Nascidos de Ferro acabaram invadindo e usando como base militar. No momento eu não vejo relação e acho bem difícil ser isso, mas é uma possibilidade. Já outros acreditam que a Estrela do Mar são os Bolton, cujo brasão é um homem esfolado, com 4 membros e uma cabeça, o que poderia ter feito o Cara Malhada adaptar essa visão para uma Estrela do Mar. E ele teria feito isso porque todas as outras personagens dessa cantiga estão teoricamente relacionadas com o mar, e para não deixar muito óbvio, é claro. Desses que eu citei, os mais prováveis de serem a sopa de estrela do mar são os Bolton sendo destruído pelos Manderly ou o Davos sendo enganado por eles. Agora vamos para a última parte. E todos os serventes são caranguejos. Sinceramente, essa é a parte que eu mais gosto. Existem 3 teorias para isso. A primeira se refere à casa Borrell, que é uma casa que fica nas 3 Irmãs e serve ao Vale de Arryn. Seu símbolo é um caranguejo-aranha branco em um fundo verde acinzentado. E até que é possível, afinal a Sansa está no vale, o Davos encontrou o líder dessa casa enquanto estava indo para Porto Branco, e o Ned meio que tinha passado por eles na época da rebelião do Robert. Inclusive, uma das teorias da mãe do Jon Snow são porque ele não passou sozinho. A outra teoria em relação a isso é a Casa Magna, que tem no seu brasão uma lagosta verde segurando um arpão preto em um fundo branco. Eu sei que lagosta não é caranguejo, mas eles são crustáceos parecidos. Talvez nesse mundo eles considerem esses dois quase a mesma coisa. E assim, eu amo essa teoria porque eles são uma casa de Skagos, o que poderia indicar que o povo de Skagos estaria disposto a lutar pelo Rickon contra os Bolton, e isso seria incrível. Mas existe também outra teoria muito boa. Os caranguejos, eles são considerados necrófagos, ou seja, se alimentam de tudo, inclusive de restos. O que isso poderia significar para a nossa canção barra profecia? Todos esses lords que estão se aproveitando dos Bolton no poder e estão comendo os restos da casa Stark, por assim dizer,
provavelmente estão todos tramando contra os Bolton, ou no mínimo trocarão de lado abertamente quando os Bolton começarem a cair, podendo incluir principalmente a casa Dustin e a casa Highswell, que teoricamente são as casas que realmente estão do lado dos Bolton. Então, resumindo essa profecia, os Manderly estão tramando contra os Bolton e provavelmente vão destruí-los, ou, enquanto estão tramando contra os Bolton, também estão tramando fazer Rickon Rei do Norte, usando a lealdade do Davos ao Stannis para o seu próprio benefício. E para isso eles vão ter a ajuda do Vale de Arryn, ou do povo de Skagos, ou dos próprios nortenhos que estão fingindo estar do lado dos Bolton. E é muito engraçado que, mesmo com essas profecias, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas sabemos que é de extrema importância para várias personagens e núcleos de história que os Stark estejam no Trono do Norte. Não sabemos como, quando, quem e por quê, mas sabemos que isso vai acontecer. Ou pelo menos é isso que a história indica até agora.